hoje ainda existe essa crise, esse conflito hoje ainda muito presente, né, entre Rússia e Ucrânia. Isso está sendo acompanhado, inclusive teve declarações recentes até da própria Rússia falando num contexto até de já utilizar também as bombas nucleares, né, que isso aí ameaça ainda mais, né, todo o cenário. Que é a mesma ameaça que o Irã faz, né? Inevitavelmente. Então, você percebe que toda crise geopolítica que leva a uma guerra, todo o globo sente. Todo o globo sente. Né? Claro que, inevitavelmente, né? Quem está vivendo ali, né, dentro daquele território, inevitavelmente, mas como um todo, impacta toda o contexto macroeconômico global, né? Então, além dos nossos desafios internos, que não são poucos, a gente também tem que lidar diretamente com essa situação que acontece lá fora. E tudo isso coloca diretamente o nosso Banco Central numa postura muito mais ortodoxa, trazendo ali já uma possibilidade de uma queda de juros menor, inclusive não só nessa reunião agora próxima, mas para as próximas que também acontecerão. E trazendo aí, inevitavelmente, um nível de juros para o final de ano, numa sensibilidade que pode ainda chegar a continuar em 2 dígitos, infelizmente. Já para nós, já era previsto que isso ia acontecer, né? Então, eles estão segurando há um bom tempo. Nada era descartado, nada né, era descartável, Carlos? Nada era descartado. Não estamos falando sobre política. Sim, estamos falando de um contexto totalmente econômico. Exatamente. E olhando dados técnicos realmente, né? Sem tomar nenhum viés, de fato. Exatamente, eu concordo. Mas a gente olhava realmente de maneira muito mais cética, até no entendimento hoje de uma política fiscal muito sensível, e que, de fato, ali, tanto que já foi trazido até para discussão, a própria meta de 2026 sendo revista, então, nos deixa num nível de sensibilidade muito maior. Não à toa que agora, no mês de abril, nós tivemos ali um pico na nossa moeda, né, uma desvalorização do real. Claro que não foi exclusivamente por essa razão, foi também por um contexto que o dólar foi mais valorizado a nível global, mas inevitavelmente nós como emergente, tendo essa sensibilidade num contexto de uma política fiscal muito sensível, né, muito na verdade não tão ortodoxa, digamos assim, a gente sentiu mais, né? Então o nosso real teve lá os seus picos batendo acima de 5,20. Que bom que você tocou nesse assunto, porque eu queria te fazer essa pergunta em relação a essa questão do real. Queria a tua opinião profissional sobre isso. Nós tivemos uma era do real fantástica, que foi 94, 95 e 96 deu uma descendência. O que faz uma moeda não conseguir trabalhar junto com o dólar? Especificamente o dólar, que é a moeda mundial. Por que o real não consegue alcançar o dólar? De repente, o euro muitas vezes ultrapassa o dólar, a libra passa e fica ali. Por que o real não consegue? Porque é uma política interna? Diretamente, mas são alguns contextos, né? Antes, agora tu foi longe agora, Carlos. Agora tu me colocou aqui na berlinda, mas se a gente for lembrar, antes de 94, sim, que foi de fato o nosso plano real, e que inclusive agora, em julho, a gente completa ali, fazemos 3 décadas, completamos 30 anos, né, do plano real, e de um jeito ou de outro, de um nível de estabilidade de moeda. Se tu fores lembrar, anterior a 94, por quantos planos econômicos nós passamos? Melhor a gente não contar. Melhor a gente não contar, que a gente vai entregar a idade, né? Vamos. É verdade. A gente sabe que teve alguns, né? Teve alguns. E dentro dessa leitura, o que acontecia, né? Era justamente pelo fato de que era uma economia altamente sensível, pelo fato de que a sua moeda, ela simplesmente era criada à medida da necessidade.
E se tu fores entender, e aí a gente já está indo para um olhar muito mais técnico, tá? De economia em si, é o quê? A gente sabe que inflação, a gente tem um contexto de que a inflação é porque os preços, né, o preço de tudo aumenta. Isso. Mas, na verdade, conceitualmente, hoje, quando a gente fala para qualquer pessoa, esse é a definição. Só que quando a gente vai entender de base técnica, a definição de inflação é que, na verdade, é a desvalorização do teu poder de compra. Ou seja, se tu fores entender que com R$100 lá em 94, hoje, passado praticamente esses 30 anos, com o mesmo R$100, tu compra, na verdade, equivalente a R$12 e um pouquinho mais. A gente teve, nesses 30 anos, uma desvalorização do nosso poder de 87%, mais de 87%. Então, o Plano Real ele veio realmente para trazer uma estabilidade na nossa economia, dado que, na verdade, existia ali existia um controle da nossa base monetária, e a gente teve essa condução a partir de metas, né, que através do Plano Real é que vieram as metas de inflação, enfim, e até para justamente não termos a desvalorização da nossa moeda. Mas o que faz com que uma moeda ela desvalorize no tempo é diretamente toda a estrutura econômica que está por trás. Se a gente for entender que hoje o Brasil ele não é um país que tem uma eficiência na sua capacidade produtiva, por exemplo, a gente cresce, a gente teve um PIB altamente positivo em 2023, 2022 também, mas o PIB ele é medido por uma questão de consumo, não de produção. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra, né? E aí, por essa razão, e aí também olhando um contexto do quão o país ele consegue ser ortodoxo na condução das suas políticas, principalmente fiscais, que é aquela leitura diretamente do controle das suas contas, né? As receitas versus as despesas, isso também faz com que, à medida que eu tenho déficit atrás de déficit, inevitavelmente eu estou favorecendo um nível de inflação mais alto. Porque de um jeito ou de outro, se eu estou gastando mais do que eu, na verdade, tenho de receita, eu estou de maneira indireta colocando dinheiro na economia. Por vários canais, né? E aí eu estou fazendo com que esse dinheiro, na verdade, quanto mais oferta você tem, mais você desvaloriza. Você tem o aumento da oferta, mas não tem o aumento da demanda. Então, nessa analogia, eu sei que é um pouco complexo, é um contexto um pouco mais amplo, né? Mas basicamente, quando a gente olha hoje o valor de uma moeda no tempo, é diretamente o quão aquele país faz gestão realmente da sua cadeia econômica, e aí olhando diretamente a sua capacidade produtiva, a sua eficiência em termos de nível, inclusive não só de gestão pública, mas de gestão tributária, enfim. Então aí é um contexto que abrange várias situações, tá?